Vamos com essa, Plínio, porque o Plínio nos mandou há pouco, e eu estava subindo aqui, esse tweet do Paulo Figueiredo. Isso foi antes, né, Plínio? Mas foi antes da live de ontem, do podcast, né? Pois e é. Ele diz, o Paulo Figueiredo havia acusado o Tarcísio de ser o candidato do sistema, porque ele elogiou as eleições do Brasil. Você acha que o podcast de ontem desfez essas dúvidas sobre o Tarcísio, ou o Tarcísio deu uma de malandro ontem ao se encontrar com o Bolsonaro no podcast, ao dar a entrevista? Pois é, viu? Um constrangimento escancarado houve. Acho que foi a parte mais constrangedora desse podcast. Aliás, é interessante ver essa estratégia, né? Foi uma estratégia muito bem montada para gerar cortes, olha, infinitos cortes nas redes sociais, nos grupos bolsonaristas também, mas nessa parte em si, gerou um certo constrangimento com o Tarcísio. O que aconteceu? O Paulo Figueiredo, gente, inclusive tem um comentário, ele fez 2 publicações sobre essa questão do Tarcísio, né? O Paulo Figueiredo é bom que a gente pontue. Quem que é o Paulo Figueiredo? O Paulo Figueiredo, ele é neto, aqui como a Tony Bastos está falando, né? Neto de João Batista Figueiredo. Ontem pela manhã, inclusive, o Bolsonaro colocou um vídeo em que o João Batista Figueiredo, foi no dia da assinatura lá em 79 da anistia, que permitiu a abertura, depois a redemocratização do país, e o João Batista Figueiredo fala, inclusive, do passado golpista da família. É de longa data, viu? Uma dinastia de golpistas. O pai do Paulo Figueiredo, por exemplo, ele esteve no movimento de 32, que tentava justamente o quê? Dar um golpe no Getúlio Vargas, né? Lá em 1932, a partir da elite, né? Da burguesia paulista, principalmente, que estava insatisfeito. E daí ele conta que o pai, né? O João Figueiredo conta que o pai, ou seja, o avô do Paulo Figueiredo, foi anistiado 2 vezes, viu? Ele teve 2 anistias, inclusive a primeira delas foi justamente depois que ele foi exilado aí, após essa tentativa de golpe, né, de 32. Mas é interessante que o Paulo Figueiredo está grudado no Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Está grudado, existe o plano que a gente está falando muito aqui. Por que o Eduardo Bolsonaro está lá? Além de fazer toda essa balbúrdia, tem um fator 2026. 2026, o que é? O Eduardo Bolsonaro ganhar corpo para voltar ao Brasil como herdeiro do clã Bolsonaro depois que o pai dele estiver preso, né? E o Paulo Figueiredo, inclusive, tem um comentário na publicação que ele falou assim, pô, mas um seguidor falou assim, por que você não fala isso direto para o Eduardo e para o Jair Bolsonaro? Daí ele fala assim, pro Jair, eu não posso falar porque eu sou proibido pela justiça. Ele fala isso em relação ao Bolsonaro, né? Que ele não pode entrar em contato com o Bolsonaro. Mas com o Eduardo ele está todo dia. O Eduardo tem essas pretensões. Ontem, então, ele fez esses 2 tweets, o outro, inclusive, criticando quem teve a ideia de levar o Tarcísio e o Bolsonaro numa live juntos, que ele falou que estaria passando o bastão, né? O Bolsonaro estaria passando o bastão. O Tarcísio pensa realmente isso, né? Por que o Tarcísio foi se colocar numa live ao lado do Bolsonaro, às vésperas do julgamento, que vai tornar o Bolsonaro réu e vai acabar com qualquer possibilidade do Bolsonaro ser candidato em 2026? Ele quer pegar esse bastão. Só que ele está falando, não, lá em São Paulo eu faço igual o Bolsonaro e, olha, eu tenho uma fidelidade ao Bolsonaro. Fidelidade nada, já está tudo estruturado, né? O Tarcísio aí, ele foi justamente para tentar fidelizar ou tentar evitar a dispersão da ala radical do bolsonarismo, que ele já está sendo considerado, onde ele já está sendo considerado um grande traidor. Eu estava dando uma olhada nos grupos bolsonaristas, pouco se fala do Tarcísio quando se fala tem conotação negativa. Então existe uma campanha coordenada pelo Eduardo Bolsonaro, junto com o Paulo Figueiredo, que é seu braço direito, para
detonar o Tarcísio e colocar o Tarcísio de volta no lugar dele. Isso porque o Tarcísio, no Centrão, na mídia liberal, na Faria Lima, o Tarcísio já é considerado candidato, tanto que ontem, viu, a Zenha, a Ana, a Ivan, o Salles já levantou o dedo falando assim, não, eu vou ser o candidato ao governo do Estado. Justamente por quê? Porque existe toda a costura que está sendo feita nos bastidores do Tarcísio com o Ricardo Nunes, que o Tarcísio vai sair candidato a presidente e o Nunes vai ser candidato ao governador. Então, de novo... Para quem não tem intimidade com a política, quem é o Salles, o Plínio Teodoro? Para quem está chegando hoje aqui pela primeira vez no site ou não acompanha? O Ricardo Salles, né, aquela figura emblemática, que já foi, inclusive, secretário de Meio Ambiente em São Paulo, destruiu toda a legislação ambiental em São Paulo, depois virou ministro de Meio Ambiente do Bolsonaro, destruiu toda a legislação, ficou muito conhecido pelo termo vamos passar a boiada, né, durante a pandemia. Então, essa figura, né, uma figura esdrúxula, inclusive era o candidato do Bolsonaro à Prefeitura de São Paulo, só que o Valdemar da Costa Neto, do PL, já tinha se comprometido com o Ricardo Nunes. Então, eles se engalfinharam, o Nunes e o Salles, e o Ricardo Salles, e o Ricardo Salles foi para onde? Partido Novo, de onde ele abriu guerra ontem ele abriu guerra mais uma vez, né? Mais um campo de batalha contra o Nunes, porque ele vai colocar o nome dele como candidato ao governo de São Paulo. E agora ele está no Novo, então ele vai sair candidato. E ele é deputado federal. Isso, ele é deputado federal hoje. Ele vai ser candidato contra o Nunes. Então o Tarcísio está indo para onde? Para a candidatura à presidência. Só que o Eduardo Bolsonaro está falando, não. Eu vou voltar com o papai preso e vou ser o candidato do plano. Exato. E, Plínio, ontem o Kassab, que é o padrinho político do Tarcísio, é quem administra ali a gestão do Tarcísio no background ali, basicamente, né? Ontem ele admitiu em entrevista à CNN que pode ser candidato ao governo do estado de São Paulo. Hoje, Gilberto Kassab. Ou seja, ele está já colocando a possibilidade real e concreta do Tarcísio ser candidato à presidência. Inclusive, ele cita isso, que ele cogita ser candidato ao governo em São Paulo de 2026 se o Tarcísio der aval. O que é o Tarcísio dar aval? É o Tarcísio ser candidato à presidência. Claro, né? E aí, nesse sentido, se embaralha tudo, né? Porque o Tarcísio sendo candidato à presidência, como você disse, o Nunes já queria ser candidato ao governo do estado, né? O prefeito Ricardo Nunes. E aí vem o Kassab agora dizendo também que pode ser candidato, o Salles, como você colocou aí, ou seja, todo mundo brigando para ver quem vai ser o candidato ao governo de São Paulo, porque a cadeira já está vaga, o Tarcísio já está sendo colocado pelo próprio Kassab, né? Então... Candidato do Mercado, da Folha, da Globo, isso aí já está definido, é o Tarcísio candidato. O João Vieira, ele pergunta sobre a cobertura do presidente Lula, perguntou quando eram 7h39. João, assiste o programa aqui até o fim, aí vai estar meia hora até o julgamento, aí você volta o Fórum Café lá para o comecinho. Eu sei que começa muito cedo para muitas pessoas, né? Começa às 6h30, mas se você voltar lá para o comecinho, você vai ter toda a cobertura da visita do presidente Lula ao Japão, e inclusive os nossos comentários sobre a visita. A Ana Prestes falou da promessa de investimento da Toyota de 11 bilhões de dólares no Brasil, que na verdade foi feita lá atrás já. O Lula e o Alckmin foram visitar a planta da Toyota em Sorocaba, no interior de São Paulo. Então, João, a gente sugere isso para você. E eu queria tocar num outro assunto com o Plínio Teodoro, que é assim, Plínio, 6-0 foi cassada a Carla Zambelli, está definido. Ela teve 946.244 votos. Existe uma grande discussão sobre quem vai substituí-la. Cada pessoa diz uma coisa, cada especialista em direito eleitoral diz uma coisa. O pessoal do PSOL diz que a vaga fica com o Ricardo Galvão, do PSOL. Uhum. E eles também argumentam que, como ela puxou muito voto, sairiam o Tiririca e o Paulo Bilinski, quer dizer,
ela arrastaria mais 2 do PL fora. Agora, independentemente do fim desta polêmica sobre quem vai para o lugar, enfraquece o PL, enfraquece, porque a Zambelli é uma simbólica aqui em São Paulo do PL, não? Pois é, antes de comentar isso, eu quero colocar um fato curioso disso aí, viu, gente? Ontem o Bolsonaro, acho que vocês até deram antes aqui, detonou a Carla Zambelli de novo naquele podcast que ele participou. Culpou ela pela derrota e tal, aquilo que ele já tinha falado. Mas eu achei interessante porque o voto do Dias Toffoli foi na madrugada. Ele depositou o voto na madrugada. E o Dias Toffoli teve uma relação ali, digamos, muito cordial com o Bolsonaro durante o governo, viu? Então, assim, parece que o Bolsonaro estava se antecipando a algo que, assim, a gente não tinha dúvida, na verdade, de que a Carla Zambelli vai ser condenada. Isso, acho que não existia nenhuma dúvida, né? Mas eu achei curioso esse fato, né? Do Bolsonaro falar e já de madrugada o Dias Toffoli colocar o voto dele, que formou maioria. Cassação da Zambelli é uma questão, viu, Azenha, diante do que você colocou, que eu acho que são 2 pesos aí. Ao mesmo tempo que enfraquece politicamente o PL de São Paulo no Congresso, isso vai ser usado também. A gente vai ver como é que... Se a Zambelli se vitimizar, eu acho que isso aí já mata todo o zambelismo, digamos assim, que vem lá daqueles movimentos contra a Dilma, né? Mas eu acredito que ela tem um tempo de respiro aí. Lembrando que esse pedido de vistas do Cássio Nunes Marques, ele tem 90 dias para devolver o processo, né? 90 dias dão mais de 3 meses aí, porque são dias úteis. Ele devolvendo isso, quem falta votar ainda? André Mendonça, que pode pedir de novo visto no processo e travar por mais 90 dias. Então, ela ganhou um fôlego justamente para fazer essa articulação. A Zambelli, eu já falei aqui, gente, a Carla Zambelli, por que o Bolsonaro não larga ela, apesar de detonar tanto ela? A Carla Zambelli tem um capital político no interior de São Paulo muito forte mesmo. Ela tem o irmão dela, Bruno Zambelli, ela criou o zambelismo na política paulista, né? Então, assim, acho que a prisão dela tem 2 nuances aí. Pode enfraquecer momentaneamente, mas vamos ver como é que eles vão capitalizar isso politicamente. Como é que isso vai ser capitalizado politicamente, principalmente em São Paulo? Gente, eu na época da campanha, eu falei, a Carla Zambelli e o Bruno Zambelli, eles rodaram o interior de São Paulo. Todas as câmaras do interior de São Paulo têm um vereador zambelista, né? Então, tem uma penetração muito forte nessas bases. O Bolsonaro sabe a importância que ela tem nessa mobilização nas cidades paulistas. O Tarcísio também, tanto que o Tarcísio ontem ficou quietinho, não falou nada, ele não tem falado nada disso, nada, né? Agora, a grande questão é como é que tudo isso vai se comportar. Ontem ela compartilhou um tweet do Girão, né? Em que o Girão fala, inclusive, desse desrespeito que houve do Cristiano Zanin em adiantar o voto depois do pedido de vistas do Cássio Nunes Marques. Gente, a estratégia dela é clara, é ganhar tempo, né? São 90 dias, depois André Mendonça mais 90 dias, lembrando que teve um outro processo dela, vocês me refrescam a memória aí, foi a questão do hacker. Oi? Do hacker. Isso, do hacker, do pedido de prisão colocado no site da CNJ, que foi 9-2. Quem que votou a favor dela? Cássio Nunes Marques e André Mendonça. Então, existe toda essa estruturação, não vai acabar agora, viu, gente? Infelizmente, não vai ser hoje que a gente vai ver a Carla Zambelli presa, e eu acredito que nem daqui 90 dias. Porque devolvendo esse processo, com certeza vai ter uma jogadinha ensaiada, inclusive, assim, a decisão do Cássio Nunes Marques ontem atendeu diretamente, não é nem uma requisição,
foi feita, lógico, formalizada a requisição pela defesa da Zambelli, mas atendeu a uma nota da defesa da Zambelli falando que o melhor seria pedir vistas, porque eles não estavam tendo acesso ao processo. Gente, que história é essa? E aconteceu isso em outubro de 2022. O processo ocorre há anos, né? E eles têm acesso a acompanhar todo o processo que foi relatado pelo Gilmar Mendes. Então, ele falou assim, não, seria melhor pedir vistas, porque a gente está tendo o nosso direito de defesa cerceado. O que fez o Nunes Marques ontem? Atendeu essa nota da defesa da Zambelli. Então, a gente brinca muito assim, e o Bolsonaro acho que tem entra nessa onda de desmerecer a Zambelli, mas a Zambelli tem muito capital político em São Paulo e muita influência nesses dois ministros, que é Cássio Nunes Marques e André Mendonça, que vão travar esse processo. Vão jogar a prisão dela lá para frente. O Plínio, e daqui a pouco, né, começa, né, a decisão, o STF começa a tomar, a primeira turma começa a tomar a decisão, a gente vai transmitir, mas tem, além do Jair Bolsonaro, tem o Alexandre Ramagem, né, que foi o chefe da BIM, delegado da Polícia Federal, o Almir Garnier Santos, almirante que vocês lembram, o ex-comandante da Marinha, que aderiu ao golpe, o Anderson Torres, foi um cara importante, porque o Bolsonaro, antes de ir para os Estados Unidos, colocou Anderson Torres de secretário de Segurança do Distrito Federal, e ele não fez, ele fugiu para os Estados Unidos na véspera do 8 de janeiro. O general Augusto Heleno, Mauro Cid, o general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, e o Walter Souza Braga Neto. Então, é um dia histórico, porque você vai ter 3 generais, Augusto Heleno, Paulo Sérgio e Walter Souza Braga Neto, Plínio, se tornando réus. É a primeira vez que isso vai acontecer no Brasil. Olha, e eu acredito que, assim, de um julgamento, de uma tentativa de golpe que foi desmontada, gente, eu já falei aqui, eu não vejo precedente no mundo, viu? Não vejo precedente no mundo do que está sendo feito hoje, realmente é um dia histórico, e esses militares sendo levados ao banco dos réus, eu acho que tem uma questão muito simbólica no Brasil, né? Se a gente for ver aquilo que a gente já falou aqui há algum tempo, né? O Bolsonaro ontem, gente, colocou um vídeo eu falei aqui, do João Batista Figueiredo defendendo a anistia em 79. Essa anistia de 1979, que foi assinada pelo último ditador que teve aqui no Brasil, né, nesse processo, o Bolsonaro queria ser o sucessor dele, né? Ela livrou da cadeia o general Augusto Heleno. Se não houvesse anistia em 79, não haveria Augusto Heleno no GSI do Bolsonaro, porque ele teria sido preso, né? Se a gente pega Walter Braga Neto, vem de uma linhagem também do golpismo de 64, né? Mesma coisa ali, a gente pega aquele Kid Preto lá, o Mário, não sei das quantas, né? General Mário Fernandes. Mário Fernandes, isso. Né? Vem tudo desse grupo. Então, assim, eu acho que além de transformar o Bolsonaro réu hoje, existe um simbolismo, né? A Ana, que viveu a história, isso dentro da família dela. Pois é, eu estou pensando aqui que na lei da anistia permitiu que a minha família voltasse ao Brasil também, né? Em 79. Foi muito difícil aquela costura também ali daquela lei. Né? Exato. Mas assim, a grande questão, né, Ana, é lógico que beneficiou muito das pessoas que estavam sendo perseguidas, mas a negociação e a assinatura se deu justamente para livrar os militares, né? Sim, totalmente. E nunca conseguimos, como luta política também, fazer uma revisão dessa lei da anistia. Exato. Porque essa lei da anistia, o correto seria anistiar aqueles que eram perseguidos, não os perseguidores. Não os torturadores, os perseguidores. Né? Ontem eu estava vendo uma reportagem interessante sobre as ossadas de Perus, né? Que ontem teve um simbolismo muito grande, a Macaé Evaristo, lembrando, né? Mais de 1000 ossadas foram encontradas, só 5 pessoas
né? Só 5 dessas ossadas aí foram identificadas, né? Onde é que está o corpo do Rubens Paiva? Sim. Então, existe toda uma reparação histórica, mas que não para por aí, sabe? Não se anistia, viu, Lino? Não se anistia crimes de Estado. Não se anistia. Aquela anistia que beneficiou a família da Aninha, ela anistiou gente que cometeu crimes de Estado. E o Bolsonaro e essa turma que vai ser julgada hoje também, eles estavam no poder quando eles estavam tramando um golpe. Portanto, foram crimes de Estado que eles cometeram. E acho que isso é uma questão... Como a gente tá falando. Nós não tivemos uma justiça de transição, né? Nesse sentido, a Argentina foi muito melhor. A Argentina... mesmo o Chile, né, com todas as dificuldades, conseguiram fazer uma justiça de transição de verdade. Nós não tivemos. Eu acho que talvez agora esteja sendo a primeira vez, depois de mais de 4 décadas, que é uma reparação histórica de pedras e pedras que estão sendo levantadas, que foram colocadas em cima justamente para que não houvesse justiça no Brasil diante dos crimes da ditadura. Exato. E a grande questão hoje que está sendo colocado também, né, gente? Eu acredito que isso chama atenção, isso traz atenção de que, principalmente esses militares que estarão no banco dos réus hoje, para a gente olhar para que servem as Forças Armadas no Brasil. Qual a formação, né? O valor que se investe em Forças Armadas, se investe em quê? Como é que é feita a educação nos colégios militares? Porque foi justamente através dessa anistia de 1979, que inclusive, assim, a pauta do Congresso tem bolsonarista prometendo travar a pauta por causa do PL da anistia, dessa nova anistia antes da condenação do Bolsonaro. Hoje vai ser uma balbúrdia na Câmara, justamente por isso, sem a presença do Hugo Mota, né? E a grande questão que se coloca é a seguinte: essas pessoas que sentarão no banco dos réus, esses militares de alta patente, estariam aí se houvesse uma punição pedagógica lá atrás? Eu acredito que não. Então, a gente precisa rever currículo de escola militar, que ainda está calcado na questão da Guerra Fria, que ainda leve em conta todo o recrudescimento desse neofascismo que a gente vive hoje, de ultradireita, é calcado em algo que a mídia liberal distorceu e bateu muito tempo, que é chamado comunismo. Gente, sabe? O comunismo, vamos lutar contra o comunismo. Isso é levado para os púlpitos da igreja. Se pergunta para essas pessoas o que é comunismo, ninguém sabe. Cada um tem uma impressão. A gente fala que é o homem do saco dos adultos, né? Qualquer coisa que você fala de comunismo, né? Então, acho que existe todo um processo, eu acho que é um processo que o Brasil precisa passar de amadurecimento do seu sistema democrático, do seu sistema de participação, que é colocando militares no banco dos réus. Porque é lá dentro, e eu não estou falando de 1979, não. Entrem lá no Clube Militar, no site do Clube Militar agora. Sim, eles estão programando comemoração para o dia 31 de março agora. Então, essas pessoas têm que ser punidas. Eles estão usando a estrutura pública para comemorar um regime ditatorial que matou milhares no país, né? Então, o que esse pessoal da caserna, esses militares de pijama, que usufruem de muitas benesses, inclusive esses clubes são financiados com dinheiro público, estão fazendo essa rememoração? Vamos cortar isso aí, tem que cortar, né? Mas aí que está o grande debate, porque assim, como é que você vai tirar benesses de dinastias de famílias aí que habitam esses altos círculos militares, né? Pega a família Etchegóin, família Vilas Boas, né? A própria família do Mauro Cid, né? Que são gerações que habitam esses clubes militares, que ganham muito dinheiro com a estrutura pública. Como é que eles vão abrir mão disso? Vão deixar de comer a picanha, o camarão, leite né? condensado, viária, né? Então tem que haver uma revisão, que seja uma questão pedagógica. E hoje a gente tem uma grande vantagem, né? Hoje o Supremo Tribunal Militar é comandado por uma mulher, pela primeira vez, e que
ela defende também essa tese de que a anistia nunca deveria ter existido. Sim, ela defende a revisão da lei de anistia, uma das coisas mais corajosas que a gente já ouviu nessas últimas 4 décadas, que mesmo parlamentares da esquerda não tinham coragem, há um tempo atrás, de falar nada sobre isso, né? E a gente ouviu dela. Eu fiquei muito impressionada quando eu ouvi ela falando sobre isso, realmente. Exato. Então é mais que um Bolsonaro, viu, Azenha, no banco dos réus hoje, bem mais. É toda uma história do Brasil.